Situado na cidade do Rio de Janeiro, nas margens da Baía de Guanabara, o Parque do Flamengo foi o primeiro parque de lazer ativo do Brasil. Por ainda continuar inacabado, já que vários equipamentos previstos no projeto original, tombado, ainda não saíram do papel, nunca teve uma cerimônia oficial de inauguração. Durante a sua construção, à medida que os equipamentos eram terminados, realizava-se uma cerimônia de entrega à população. A mais difundida delas foi 17 de outubro de 1965, por conta da festa do Dia da Criança. Um fato icônico é que o parque teve tombo paisagístico do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 28 de julho de 1965, ou seja, tombado, antes mesmo de inaugurado. Antes do Parque do Flamengo se tornar o que conhecemos hoje, a área era de religiosos que ali edificaram igrejas, conventos e casas, sendo conhecida sua propriedade pelas leis do Império. A ideia de se construir um aterro sobre a Baía de Guanabara surgiu no século XIX. O projeto consistia-se no aterramento de uma faixa da baía para a implementação de vias expressas para facilitar os caminhos entre o centro e o sul da cidade. Em 1960, no governo de Carlos Lacerda, houve o primeiro aterramento com as terras do Morro de Santo Antônio, que ficava próximo ao centro. Porém, não sabia-se o que seria feito no entorno das pistas. Então, a arquiteta Carlota de Macedo Soares pensou em conceber, ao longo dos 7 quilômetros de pista, um parque, tomando como referência a tipologia de Parkway, utilizada em parques dos Estados Unidos, baseado em gerar espaços de lazer e convivência ao longo de vias expressas. O grupo presidido por Lota era constituído por 7 membros: Afonso Eduardo e Jorge Machado Moreira, responsável pelos projetos urbanístico e arquitetônico, Berta Leitich, pela engenharia, Ethel Bauser Medeiros, pela recreação, Carlos Werneck de Carvalho, Sérgio Bernardes e Hélio Mamed, pelo desenvolvimento de projetos. Contava ainda com a contratação do escritório de Burle Marx e arquitetos associados na elaboração do projeto paisagístico e do botânico Luiz Emídio, que fez a análise do solo e vegetação e que criou o horto para a aclimatação das plantas, do Laboratório de Estudos Marinhos de Lisboa, que elaborou sem cobrar os estudos hidráulicos para a criação da Praia do Flamengo. O aterro do Flamengo estende-se do centro à zona sul do Rio de Janeiro, e em seu entorno encontram-se o Pão de Açúcar e o Aeroporto Santos Dumont. Ainda pela extensão do aterro encontramos diversas áreas destinadas à prática de esportes, como quadra, campos, pistas, entre outros, como também o MAN, Museu de Arte Moderna, e a Marina da Glória. Tem um programa de atividades extenso, tais como campos de pelada, pistas de skate, patinação, bicicross e aeromodelismo. Encontra-se ainda o Museu de Arte Moderna, o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, Marina da Glória, Teatro de Marionetes, Teatro de Arena, Coreto, pavilhões recreativos, monumento a Estácio de Sá, quiosque de alimentação e vários restaurantes. Segundo o botânico Luiz Emídio, a solução paisagística escolhida para o Parque do Flamengo dava especial ênfase às qualidades não só da renovação do ponto de vista da arquitetura paisagística, como também do elemento botânico a ser aplicado. No conjunto do aterro do Flamengo, encontramos alguns dos mais importantes projetos paisagísticos de Burle Marx. A Praça Salgado Filho, que se destaca por reunir diferentes espécies, pelo piso mesclado de pedra e gramado, e pelo banco de pedra acentuando as formas do canteiro, e os jardins ao redor do MAN, de traçado quadrangular, linhas retas e canteiros ortogonais. A presença de plantas no ambiente urbano, como ocorre no aterro do Flamengo, é também um ato social e ecológico. Social, pois Burle Marx tornou disponível para milhares de moradores que circulam todos os dias diversas espécies brasileiras, e passou a ser conhecida entre as pessoas espécies que provavelmente muito não tiveram acesso. Um ato ecológico, visto que Burle Marx via parques e jardins como lugares onde algumas espécies vegetais em risco de extinção seriam preservadas e protegidas.
Os principais critérios para as escolhas das espécies no parque foram a estética e a adaptação. O projeto paisagístico de Burle Marx teve como uma das suas principais características a presença constante das palmeiras. São mais de 40 espécies, entre nativas e exóticas, com destaque para a corífera, umbraculífera ou talipó. As palmeiras são um elemento que aproxima e integra a paisagem construída na paisagem natural. Em determinados trechos, agrupamentos da espécie imprimem um ritmo e modulação ao arranjo paisagístico. Elas ora se firmam como elementos verticais, em contraste com a topografia dos jardins, ora em torceiras delicadas, deslocando seu sabor do vento, dando graça e movimento ao conjunto. As palmeiras são uma das expressões mais típicas da flora brasileira, que reúne o maior conjunto de espécies em todo o mundo. Eu ia 2, 3 vezes ao Jardim Botânico de Dahlem e foi no Jardim Botânico que eu descobri a flora brasileira, com toda a sua pujança, porque eram os botânicos que tiveram no século passado, eles levavam para mostrar o que o novo mundo para eles possuía. E foi lá que eu disse, mas eu não vejo essas plantas no jardim, por que nós não plantarmos nos nossos jardins? Daí eu achar que, por exemplo, aqui no Rio, e em geral no Brasil, a flora dos jardins é paupérrima, porque as pessoas, quando vem a floresta, é só o mato, e não sabem distinguir as espécies. Imagine, num lugar que nós temos mais de 5 milhares ao nosso dispor, se você vai ver aqui no Rio, se você tiver 20 árvores, 30 árvores é muito. Ninguém conhece. O resultado de todo esse esmero foi que, em sua inauguração em 1965, esse imenso jardim possuía 17.000 árvores, de mais de 350 espécies diferentes, sendo que 31 delas eram novas espécies nativas e exóticas. Com o passar dos anos, a carência de cuidados e a falta de consciência ecológica dos governantes e dos frequentadores muitas vezes acarretam perda de espécies botânicas. Em 1977, o arquiteto paisagista Haruyoshi Ono, do escritório Burle Marx, coordenou o projeto de recuperação e revitalização. Passados 20 anos desde a última revitalização, a flora do parque está novamente ameaçada pelos mesmos problemas. Para mim, o jardim foi o interesse de aplicar sobre a própria natureza os fundamentos da composição plástica de acordo com o sentimento estético da minha época.